Nos raios da luz noturna, uma deusa desceu do céu segurando uma esfera mágica brilhante em suas mãos. Os estudantes ficaram paralisados de espanto. Ao verem aquilo, sentiram-se ao mesmo tempo animados e assustados. A deusa olhou para baixo e pairou sobre toda a superfície da terra, enquanto os garotos apavorados não conseguiam acreditar no que viam com seus próprios olhos, sem entender o que estava acontecendo ao seu redor. Então, algo completamente inacreditável aconteceu. Todos os celulares das crianças pararam de funcionar. Eles foram desligados e não mostravam nenhum sinal de vida. Os garotos não compreendiam como era possível que o chão estivesse coberto por uma densa nuvem. Isso contrariava todas as leis da física. A deusa tinha asas reais em suas costas, de onde penas caíam lentamente. Ela parecia um anjo descendo dos céus. A figura celestial tentou acalmar seus jovens amigos, explicando que o mundo paralelo de fantasia estava em perigo, pois o rei demônio havia renascido. Agora, todos estavam sob ameaça, e os garotos precisavam se unir. Ela os convocou para ajudá-la. A deusa queria desesperadamente salvar Fantasia, mas sabia que não conseguiria sozinha. Todos ali reunidos também precisariam se esforçar para restaurar a paz. Os jovens ficaram extremamente surpresos, e ao mesmo tempo, encantados ao descobrir que o mundo paralelo realmente existia e que poderiam acabar indo para lá. Eles precisariam esperar um pouco, e então se encontrariam em um incrível templo, branco como a neve. Um fiel guardião da deusa deveria guiá-los até esse templo. Há muito tempo, esse guardião rezava mentalmente, voltando-se para seus patronos e cumprindo todas as suas ordens. A deusa lhes daria apoio, ajudando-os moral e fisicamente. Eles não estariam sozinhos em suas dificuldades e poderiam se adaptar ao novo mundo. Foi então que um dos estudantes levantou a mão. Ele queria perguntar algo à etérea beleza. Ela não se opôs a responder qualquer pergunta que eles tivessem. Hanu perguntou se ali funcionava como em um jogo, com diferentes níveis, batalhas incríveis contra monstros e janelas de habilidades. A deusa acenou afirmativamente. Isso deixou Okon incrivelmente feliz. Mas ele e seu colega de classe também tinham uma dúvida. Se esse mundo era como um romance de fantasia, haveria príncipes e dragões? A figura celestial respondeu que sim, que isso também existia ali. Ao ouvirem isso, uma das garotas pensou que as aventuras naquele lugar realmente pareciam empolgantes. Outros colegas também tinham muitas perguntas. A deusa os ouviu pacientemente e permitiu que todos perguntassem o que desejassem. Troy quis saber se, caso um deles se tornasse o mais forte, corajoso e destemido na luta, ele seria considerado um herói. No entanto, a deusa respondeu que todos os participantes da batalha contribuiriam para o resultado final, e por isso, todos poderiam ser considerados heróis. Com uma condição: as forças de cada um seriam diferentes, e isso faria muita diferença. Para se tornarem heróis, precisariam ganhar reconhecimento e o patrocínio dos deuses de fantasia. Essa ideia realmente cativou Choi Goman, que ficou inspirado com essa possibilidade. A deusa percebeu que ele era bastante confiante, corajoso e destemido, e gostou muito disso. Outros membros do grupo notaram que a beleza celestial tratava Choi Gangman de maneira diferente dos demais, destacando-o significativamente. Então, Yubora também decidiu esclarecer algumas coisas com a deusa. Ela levantou a mão e foi autorizada a fazer sua pergunta. A jovem explicou que era a líder da turma e, portanto, responsável por seus colegas. O ser celestial sorriu e disse que estava ouvindo atentamente o que Yubora queria saber. A líder resumiu os acontecimentos, afirmando que já havia entendido que fantasia estava em perigo e que a deusa realmente precisava da ajuda dos jovens. No entanto, havia questões não resolvidas. Ela estava preocupada com o fato de que seus colegas não podiam ligar para casa para avisar seus familiares e professores que estavam bem. A deusa não soube responder a essa questão. Infelizmente, na realidade, não havia como entrar em contato com os parentes a partir de outra dimensão. Yubora então quis saber em mais detalhes quando eles poderiam voltar para casa. Por alguns segundos, a deusa permaneceu em silêncio, pensando na melhor forma de contar às crianças sobre seu futuro. Então, sorrindo, explicou que se eles cumprissem todas as tarefas, os deuses que se tornariam seus patronos atenderiam a qualquer desejo deles, incluindo enviá-los de volta para casa, caso quisessem. Interrompendo-se uns aos outros, os garotos continuaram levantando as mãos e gritando que também tinham perguntas. Havia muito barulho e confusão ao redor da deusa. Gritos das crianças vinham de todas as direções. Todos queriam ser notados e ter a chance de falar. No entanto, a beleza celestial continuava ouvindo a todos com calma, permitindo que todos falassem. No fim, os garotos descobriram tudo o que queriam saber. Houve uma pausa, e ninguém mais parecia ter perguntas.
exceto Kang Han, que permaneceu, em silêncio, distante do grupo. Ele não gostava daquela agitação nem da ideia de estar longe de casa, lutando contra inimigos poderosos. Reunindo coragem, o garoto finalmente levantou a mão e pediu para falar com a deusa. Ela graciosamente permitiu que ele se expressasse e disse que o estava ouvindo atentamente. Mas Kang Han não queria fazer perguntas. Ele apenas pediu para ser enviado de volta à Terra. A deusa ficou visivelmente desapontada. Ela abaixou os olhos, pensativa, mas logo voltou a sorrir. Ela disse que já havia explicado tudo o que precisava. Havia uma missão a ser cumprida, e para isso, os deuses atenderiam qualquer desejo dos jovens. Mas Kang Han não gostou dessa resposta. Ele não queria o título de herói, nem desejava arriscar sua vida. Tudo o que queria era voltar para casa, para sua terra natal. No entanto, a deusa não demonstrava pressa em continuar aquele diálogo, o que fez Kang Han perceber que ela não era capaz de atender ao seu pedido. Depois de um tempo, a beleza celestial respondeu que tudo era possível, mas antes de conceder seu desejo, perguntou ao jovem: "O mundo, do qual depende tanta coisa, está agora em grande perigo. Então, por que você está disposto a abandonar tudo e não lutar por sua salvação, apenas para voltar à sua vida comum? Afinal, todos realmente precisam da ajuda de vocês agora." Ela então acrescentou: "Você tem certeza de que, ao voltar para casa, sua consciência não o atormentará?" Kang Han-su hesitou. Ele disse que nunca poderia ser chamado de herói, nem mesmo em sua própria família, onde sempre causava problemas e preocupava seus parentes. Como ele poderia salvar um mundo inteiro? Nesse momento, Yubora olhou para ele, sem entender como ele podia pensar assim. A deusa também observou o jovem, confusa, sem dizer uma palavra. Após cerca de 1 minuto, ela se virou para ele e, com um olhar sério, perguntou seu nome. Então, inclinou-se, tocou seu rosto suavemente e ouviu-o dizer: "Kang Han", o nome que seus pais escolheram com tanto carinho para ele. Shan Memon então declarou que aqueles que tivessem medo e não quisessem ser corajosos deveriam se manifestar. O resto dos garotos olhou para Kang Han com desaprovação, mas reconheceram que não podiam forçar ninguém a salvar o mundo. Kang Han sentiu-se desconfortável com aqueles olhares de reprovação, mas seu desejo de voltar para casa era mais forte. Ele ficou sozinho ao lado da deusa, pronto para partir. Ela perguntou se mais alguém queria acompanhá-lo, mas não houve mais voluntários. Por fim, a beleza celestial se virou para Kang Han e declarou, majestosamente, que ele não tinha lugar entre os heróis e que deveria partir. O garoto então se dirigiu ao portal. Kang Han foi atingido por uma corrente de ar e pôde ouvir os gritos dos garotos que o seguiam. Eles queriam que o jovem mandasse lembranças aos seus parentes. Outros pedidos também podiam ser ouvidos. Finalmente, ao se virar, o rapaz disse a si mesmo que havia entendido tudo e transmitiria todas as mensagens com sarcasmo. Acrescentando que os garotos eram completamente desrespeitosos, ele começou a se dissolver nas dimensões, atravessando a escuridão e o desconhecido. Kang Han decidiu que chegaria primeiro à Terra e definitivamente encontraria todos lá. Descendo pelo céu, ele gradualmente se viu no meio de uma floresta densa, pisando no chão. Ele olhou para cima. Finalmente, sentiu o solo sob seus pés. Era uma sensação estranhamente familiar. O jovem começou a olhar ao redor, sem entender onde estava, tentando mentalmente traçar uma rota e descobrir para que lado ficava a escola. Atrás dele, ouviu um movimento. Ao se virar, Kang Han quis perguntar a essas pessoas onde ficava a saída da floresta, mas então percebeu que ao seu lado estavam criaturas completamente diferentes, nada parecidas com humanos comuns da Terra. Ele se deparou com o olhar venenoso e feroz de um lobisomem, seus sorrisos malignos, simbolizando uma recepção nada amigável. Os monstros claramente não estavam de bom humor. Suas intenções eram óbvias e nada boas para o rapaz. Uma criatura maligna de olhar vazio, que lembrava vagamente um elfo, avançou em direção a Kang Han. O garoto ficou apavorado com aquelas criaturas. Ele congelou, sem saber se deveria fugir ou tentar se defender em combate. Enquanto isso, os monstros grunhiam maldições contra a deusa, claramente não a mencionando com boas intenções. No momento seguinte, eles se lançaram sobre o jovem. Pelo aspecto deles, era evidente que estavam terrivelmente famintos e prontos para devorá-lo imediatamente. Ele correu com todas as suas forças, sem olhar para trás. Do alto, a magnífica cidade sagrada de Proa era visível. Um feixe luminoso se aproximava da cidade, descendo cada vez mais rápido. A cúpula brilhante se conectou ao enorme e majestoso templo localizado na cidade. Todos os jovens heróis corajosos haviam se reunido naquele fluxo de energia. Ao descerem ao chão,
começaram a abrir os olhos lentamente, pois, durante a viagem não conseguiam enxergar o que acontecia ao redor. Eles ouviram uma voz amigável os cumprimentando. Os jovens amigos foram recebidos por uma pessoa de confiança da deusa, que os aguardava ansiosamente e estava feliz que finalmente tivessem chegado. Os garotos olharam fixamente para as pessoas que estavam reunidas ali, pois ao lado da pessoa, de confiança da deusa, havia várias outras criaturas estranhas. De repente, o olhar da jovem caiu sobre um rapaz que estava atrás deles. Ele era muito bonito e sorria gentilmente. Eles pensaram que ele era um príncipe. A pessoa de confiança iniciou seu discurso. Ela se apresentou dizendo que era uma serva do templo. O jovem se curvou profundamente diante dos garotos e disse seu nome. Alice, mestre da espada. Ele afirmou que era uma grande honra conhecer os heróis. Quando as garotas ouviram isso, gritaram de alegria, muito felizes por ver um príncipe de verdade. Então, duas criadas que estavam no castelo se aproximaram. A chefe dos servos do templo perguntou onde estava a princesa e por que ainda não havia aparecido. As criadas se entreolharam. De repente, a porta se abriu e uma princesa vestida inteiramente de rosa apareceu no limiar. Ela se desculpou pelo atraso, explicando que havia exagerado um pouco no dia anterior e acabou dormindo demais. Os garotos congelaram de surpresa, sem esperar uma declaração tão franca, e o ministro do templo comentou que certos detalhes poderiam ter sido omitidos. A princesa ainda tentou se justificar. Ela queria se aproximar dos garotos, mas suas pernas começaram a tropeçar. Todos que estavam ali observaram enquanto a garota caía. Aconteceu tão de repente que ninguém teve tempo de reagir. A princesa gritou alto de dor e frustração, e sentada no chão, tentou se explicar. Ela comentou que nunca havia caído antes, mas que desta vez escorregou porque a superfície era muito lisa. Os garotos olharam surpresos para a princesa. Era inesperado para eles que alguém da realeza se comportasse daquela maneira. Isso divertiu um pouco os convidados reunidos, e eles concluíram que ela era uma garota bastante simpática. Ela se apresentou como Athena, a arquimaga. A serva do templo acrescentou que a princesa e o príncipe eram figuras muito influentes naquela terra e sempre apoiariam os jovens heróis. Um fino e transparente painel apareceu diante de Hanu. Ele ficou muito feliz e imediatamente entendeu o que era aquilo e como usá-lo. Os garotos perceberam que, com essa ferramenta, poderiam acompanhar todo o seu progresso nas batalhas até o momento. Hanu começou a examinar cuidadosamente o que estava escrito na tela, mas não conseguiu entender tudo. Ele pressionou um botão com hesitação para obter mais informações sobre o herói sob sua tutela. O rapaz leu que suas principais habilidades incluíam a capacidade de traduzir automaticamente línguas desconhecidas, o que era muito útil. No entanto, ele não compreendia totalmente a frase sobre um conjunto significativo de pontos para certas conquistas. Troigman pensou que tinha concorrentes demais, pois todos tinham padrinhos idênticos. Então, ele se voltou para a santa do templo e perguntou o que precisava fazer para obter um padrinho divino. A funcionária do templo elogiou sua pergunta e explicou que bastava agradar aos deuses. No entanto, cada deus tinha pedidos diferentes, e seus desejos não eram sempre os mesmos. Os garotos começaram a notar que estavam recebendo mensagens com informações sobre o que os deuses queriam. Então, a sacerdotisa do templo observou que, embora cada deus tivesse suas próprias preferências, todos eles compartilhavam o mesmo objetivo: derrotar o rei demônio. Choi Gang-man considerou essa resposta satisfatória, mas nem todos os garotos concordaram. A sacerdotisa desejou-lhes boa sorte, lembrando-os de que os deuses estavam observando, mas que isso não duraria para sempre. De repente, um dos alunos levantou a mão e perguntou o que aconteceria com aqueles que não conseguissem a aprovação dos deuses. A santa respondeu friamente que não se preocupava nem um pouco com esse tipo de lixo. Os garotos se entreolharam. Eles realmente não gostaram dessa resposta, mas não havia mais como voltar atrás. 4 deles eram os mais corajosos. Eles esperavam ansiosamente por aventuras incríveis e estavam prontos para lutar pela segurança e pela fantasia. Enquanto isso, na floresta densa, o som da respiração ofegante e dos passos rápidos de Kang Han-su correndo podia ser ouvido. Ele disparava o mais rápido que podia, sem olhar para trás, fugindo das criaturas malignas, esperando que pudesse se esconder e não ser alcançado. Mas ele tropeçou em algo e caiu no chão de maneira inesperada. Tentando se levantar, agarrou-se ao tronco grosso de uma árvore próxima. Ele havia ferido gravemente a perna. A dor era terrível, e ele se arrependeu de não ter feito mais exercícios, pois poderia ter corrido mais rápido. De repente, um forte fluxo de ar se aproximou. Por um triz, o jovem conseguiu saltar para trás a tempo. Quando a névoa se dissipou,
Kang Han-su viu que se tratava de uma enorme lança com uma ponta de metal assustadora. Ao se virar, percebeu que os monstros haviam o alcançado. Eles discutiam entre si sobre quem ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana. Agora, ele compreendia claramente que tais criaturas não podiam existir na Terra, mas suspeitas começaram a crescer dentro dele. Finalmente, Hans percebeu que a deusa nunca teve a intenção de enviá-lo a lugar algum. Ela simplesmente o enganou. O rapaz ficou de costas para o monstro sedento de sangue e cheio de ódio, pensando freneticamente em como agir corretamente e sair daquele lugar vivo e ileso. Ele não conseguia encontrar uma solução. O medo era visível em seu olhar, e seus pensamentos estavam tão confusos que não lhe davam a oportunidade de pensar em uma saída. Mas então, enquanto corria, Khan teve um insight. Se de fato a fantasia era um mundo paralelo onde milagres e transformações mágicas existiam, então ele também poderia ser salvo com a ajuda de um feitiço ou superpoderes. De repente, uma tela fina e transparente apareceu diante de seus olhos. Era uma janela de status, onde estava escrito o nome Ka-Han, alinhado com as palavras patrocínio, maldição e destino. Ao analisar tudo com atenção, o jovem não entendeu por que a palavra herói aparecia na linha da maldição. Ele notou que possuía uma espécie de trunfo, a habilidade de traduzir automaticamente os idiomas de raças paralelas. Mas, à medida que passava por testes, o crescimento de pontos diminuía drasticamente. Era assim que a deusa havia decidido puni-lo, com zelo especial, preparando armadilhas e desgraças, enquanto criaturas malignas o atacavam. Han pensou freneticamente e decidiu usar sua habilidade de tradução para tentar negociar. No segundo seguinte, virou-se e pediu às criaturas que resolvessem tudo com uma conversa pacífica. Elas ficaram surpresas. Olharam umas para as outras em choque. Claramente não esperavam tal abordagem de Kang Han, e ele se alegrou ao ver seu plano funcionando, mas não por muito tempo. Os monstros riram e sugeriram que conversassem depois do jantar, pois estavam famintos. Aquilo foi a gota d'água. O jovem não sabia mais o que fazer. A única saída que enxergava era continuar fugindo, mas suas forças o abandonavam a cada passo. Despediu-se mentalmente de sua família. Se seu destino era virar almoço de feras, que assim fosse. Mas então, ouviu um som vindo de trás de uma árvore. Kang Han-su olhou com mais atenção, sem conseguir entender o que era. De repente, uma flecha perfurou sua perna. O sangue jorrou, e a dor insuportável tomou conta de seu corpo. Ao olhar em volta, percebeu algo. Nas copas das árvores havia outras criaturas, elfos e fadas, todos armados com arcos e flechas. E eles estavam hostis. Uma das fadas mirou nos monstros que tentavam devorar o exausto jovem. Kang Han se perguntava como tudo aquilo era possível. Por que tantas provações recaíam sobre ele? Enquanto isso, as criaturas sedentas de sangue se distraíam com as fadas. Agora queriam devorá-las também. Era uma brecha. Aproveitando-se da briga entre selvagens, o jovem começou a se arrastar para longe. Quando o perigo passou, sentou-se encostado numa árvore, sem saber o que fazer. Talvez orar? Pedir ajuda a algum deus? Mas acreditava que tudo era culpa da deusa que o lançara naquele lugar. Então, melhor morrer do que rezar para ela. Essa conclusão o entristeceu profundamente. Ele gritou de dor, sem notar que uma silhueta o observava por trás da árvore. Khan jamais imaginaria quem era. Sentado, com a perna ferida, monstros já começavam a se reunir ao redor. Culpava a deusa por tudo aquilo, por estar à beira da morte. Afugentou a ideia de orar. Isso não o salvaria. Decidiu morrer com dignidade, sem implorar a divindades. Mas então, sentiu algo se mover, perto dele. Mal conseguia perceber o que era, mas era sua última esperança. Com dificuldade, murmurou um pedido de socorro. O deus que o observava se espantou. Precisava esclarecer algumas coisas. Viu o desespero, as lágrimas, o medo. Kang Han-su apenas pediu para ser salvo, já alheio à realidade. Subitamente, ouviu uma pergunta clara. Por que está aqui sozinho? Seus olhos se encheram de raiva. Quis culpar a maldita deusa por jogá-lo naquele bosque e abandoná-lo, mas se conteve. Mordeu a língua, apertou os dentes, resistindo à dor. Manteve-se calado. Afinal, se aquela voz fosse mesmo divina, provavelmente era aliada da deusa. Não podia confiar. A dor era insuportável. Implorou por ajuda mais uma vez, sem resposta. Kang Han imaginou que talvez outro deus pudesse ajudá-lo. Mas então, a voz disse que não havia outros deuses ali, apenas ele. O jovem refletiu. Pensou que talvez fosse Asa, e se alegrou com a ausência de outras divindades. O espírito, porém, se surpreendeu. Nunca ouvira esse nome. Kang Han-su se arrependeu de tê-lo dito. Tentou disfarçar. Pensou rápido. Disse que Asa significava lobo solitário que vaga pelo deserto. O espírito gostou do nome, e o jovem suspirou aliviado, orgulhoso da própria criatividade.
a divindade aceitou o nome. Disse que ele também vagava sozinho, como um lobo, no deserto. Kang Han-su se animou, esperando por ajuda, mas o deus parecia mais interessado em fazer perguntas. E Kang Han respondeu. Disse que Asa era uma abreviação de outsider. Lembrou-se de como seus colegas zombavam, dizendo que eram Isa, insiders, e zombavam dos Asas. Irado, respondeu afirmativamente. Então, ouviu a história do deus exilado, que todos os seus companheiros foram enviados ao serviço, mas ele ficou para trás. O deus pensava, hesitante, se deveria ajudar o jovem ou deixá-lo ser devorado por monstros. O rapaz estava fraco, suplicou pela compaixão do espírito, dizendo que Asas devem ajudar uns aos outros. Sabia que estava falando bobagens, criando tudo na hora, pois na prática, um outsider não tem amigos. Mas o deus não se ofendeu com isso. Ele disse que não deixaria um Asa morrer. Flutuou no ar. Um brilho intenso surgiu em sua mão, iluminando tudo. O feixe atingiu a perna de Kang Han, que gritou de surpresa. A flecha se desfez em pó, como se nunca tivesse existido. A dor cessou. Ele se sentia leve. A ferida havia sumido. Kang Han-su ficou imensamente grato. Agora tinha certeza de que aquele espírito era, de fato, um deus, pois o curou num piscar de olhos. Ao olhar para a tela, viu algo surpreendente. O nome Asa, que havia inventado às pressas, agora aparecia como o nome do patrono. Estava selado. Han agora seria Asa para sempre, pois o deus deixou claro que só salvaria o lobo solitário. Atrás dele, as bestas voltavam. A dor na perna começava a retornar. Mas agora ele pensava, talvez não fosse tão ruim assim estar do lado de um deus, mesmo com a maldição sobre si. Ele não entendia completamente esse espírito, mas conseguia ouvir claramente os monstros. Kang Han-su tentou fugir novamente. Correu o máximo que pôde, sem querer virar presa. As criaturas o perseguiam, furiosas. Ele ouvia suas vozes, monstruosas, mas não desistia. Ainda tentava negociar, mesmo sem forças para continuar correndo. O jovem pediu que eles o escutassem, mas eles não tinham a menor intenção de conversar. Aqueles monstros sedentos por sangue estavam famintos demais. De repente, caiu a ficha no rapaz. Ele se lembrou das palavras escritas na tela transparente, que diziam que ele podia reiniciar qualquer um de seus estados, exceto a morte. Kang Han percebeu que podia controlar facilmente sua condição, então se livrou da fadiga e sentiu uma onda de energia infinita. Assim, o jovem correu muito rápido pela estrada. Ele nem percebeu que os monstros ao longe já estavam exaustos e pararam para recuperar o fôlego. Uma lança foi lançada atrás dele. Eles não pretendiam desistir de forma alguma. Queriam alcançar Kang Han-su custasse o que custasse. E embora o rapaz corresse muito rápido, a lança flamejante ainda o alcançou e atingiu o alvo. Mas o surpreendente é que ele continuou correndo. A arma não o tocou. Ele era intransponível. Os monstros gritavam atrás dele, tentando alcançá-lo e detê-lo a todo custo, mas todas as tentativas foram em vão. Suas pernas não sentiam cansaço, e seu corpo não sentia feridas ou dor. Agora, a força que lhe foi concedida servia para ajudá-lo, e por mais que as forças do mal tentassem alcançá-lo e devorá-lo, elas não conseguiam. Khan ficou maravilhado com aquela sorte adquirida, e agradeceu sinceramente ao seu patrono por aquele dom. Além de não sentir mais cansaço, o rapaz percebeu que estava surpreendentemente calmo, mesmo diante de uma situação tão difícil. Ele estava tão tranquilo e calculista, que chegou a parar e se preparar para uma batalha feroz. No entanto, naquela situação, isso era impossível. Então o rapaz continuou correndo e chegou a uma montanha íngreme, questionando se deveria pular. Ele se perguntou se seu estado seria reiniciado e se conseguiria sobreviver à queda. No chão, havia um cervo morto que também havia caído do penhasco. Isso era um claro sinal de que tal altura não dava chance alguma de sobrevivência. Han-su ficou furioso com Deus, pois pensava que nesse caso, ele poderia ao menos lhe dar asas. Nesse momento, os monstros do mal já estavam se aproximando. Seus gritos eram claramente audíveis. O rapaz se virou e percebeu que eles estavam muito próximos. Agora, o jovem estava à beira de um penhasco íngreme. Havia monstros atrás dele e o abismo à sua frente. Ele estava completamente decepcionado com seu Deus. Era um dilema difícil e o rapaz não sabia o que decidir. Não queria morrer e tinha medo de agir. Kang Han, voltando-se para a multidão enfurecida de monstros, disse que tinha uma ótima proposta para eles. Eles precisavam aceitar ouvi-la. Então, após uma pausa, Khan disse que quem o pegasse primeiro ganharia as partes mais saborosas dele. De pé na beira do penhasco, o jovem disse aos monstros que eles podiam fazer diferente, em vez de o dividirem em pedaços. Afinal, quem o pegasse primeiro ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana por inteiro. Havia coragem em seus olhos.
e embora por dentro estivesse apavorado, ele decidiu correr um risco sério. As feras arreganharam os dentes de excitação. Não se importavam em ganhar o pedaço mais delicioso. Começaram a discutir entre si com toda a força, pois cada um estava faminto. Os monstros começaram a agarrar Kang Han pelo pescoço. O rapaz se sentiu completamente desconfortável com aqueles toques. Todos os animais reunidos se lançaram sobre ele furiosamente, discutindo entre si e tentando se superar naquela confusão. Era difícil distinguir qualquer coisa. Ele se esquivava como podia, mas a multidão era mais forte. Os animais não perceberam que tinham chegado bem à beira do penhasco. Estavam ocupados demais brigando e não viram o que acontecia ao redor. Em resposta, Khan também agarrou as peles daqueles selvagens. Ele tinha seu próprio plano de ação. O medo havia sumido. Só restava a luta desesperada pela vida. O jovem entendeu que havia apenas uma maneira de derrotar os criminosos. O rapaz se jogou, e todos os monstros que estavam por perto e brigavam por um pedaço de sua carne caíram com ele. Eles gritavam e despencavam. Estavam apavorados e não entendiam por que Kang Han pulou do penhasco. Os monstros selvagens achavam que o rapaz era algum tipo de louco, sem compreender ainda o que os esperava no fim da queda. Aquela bola de corpos, em que as terríveis bestas estavam reunidas, finalmente despencou. Um estrondo foi ouvido e uma nuvem espessa de poeira se ergueu ao redor. O rapaz tentou abrir os olhos aos poucos. Viu o céu azul e uma árvore verde acima dele. Ao longe, os gritos dos selvagens podiam ser ouvidos. Eles ainda discutiam e chamavam Kang Han-su de maluco. O jovem tentou entender sua condição, se estava vivo ou já morto. Julgando pelos gritos e pela presença dos monstros malignos ao seu redor, Khan concluiu que provavelmente havia sobrevivido. Agora, na queda, era surpreendentemente fácil continuar vivo sem fazer qualquer esforço. No entanto, o rapaz ficou frustrado ao perceber que os monstros também tinham sobrevivido, e alguns deles ainda gritavam. Khan viu uma tela com o nome de um dos selvagens, deitado não muito longe, com uma enorme bola na mão. O rapaz ficou surpreso ao ver que havia um traço ao lado da palavra patrocínio, mas mesmo sem ele, a besta conseguiu sobreviver. Portanto, o jovem concluiu que aquela criatura possuía a habilidade de sobreviver por ter um nível de desenvolvimento mais alto, como em um jogo, mas isso também dava certas vantagens a Kang Han-su. O rapaz decidiu que, se matasse aquele monstro agora, ganharia muitos pontos. Havia duas formas de se tornar mais forte: aumentar seu nível ou conseguir patrocínio. Em um enorme salão, um servo do templo, de pé em um círculo com os alunos, explicava as condições de como poderiam ganhar mais pontos em batalhas ao matar oponentes de status mais elevado. Mas Han não queria se esforçar demais e achava que seria mais fácil simplesmente receber o patrocínio dos deuses. Nesse momento, Troy Ganman estava decidido. Ele pediu mentalmente aos deuses que lhe concedessem proteção, pois acreditava ser exatamente o que eles procuravam. No entanto, o atendente do templo disse que não bastava apenas receber o patrocínio dos deuses, pois eles teriam a oportunidade de observar os filhos constantemente. Uma das alunas levantou a mão para fazer uma pergunta. A garota perguntou se os deuses iriam observá-los o tempo todo. A resposta a assustou, pois os santos disseram que os deuses realmente os observavam sempre, até durante o banho e no banheiro. O servo ainda repreendeu as crianças, lembrando que os deuses não tinham pensamentos vulgares como os humanos. E para confirmar essas palavras, uma voz foi ouvida, alertando que os estudantes não deveriam se preocupar com isso. O espírito do vento garantiu aos garotos que, na verdade, os deuses são como o ar, imperceptíveis no espaço. Mas Chamimon adorava ser o centro das atenções. Então, nessa situação, ela decidiu que quanto mais se mostrasse, mais rápido os deuses a notariam e lhe concederiam seu patrocínio. Esse pensamento agradou um dos deuses. Ele apreciou a garota, e isso a deixou muito feliz. Perto dela, uma esfera transparente apareceu do nada e brilhou com uma luz intensa. Em seguida, a esfera se transformou em uma tela fina, onde estavam escritos o nome da garota e o nome de seu patrono. Descobriu-se que ela agradava ao deus do encanto. Chamian não podia estar mais feliz com isso. Seus colegas a olharam com inveja, querendo saber como ela conseguiu um patrono tão rapidamente. Um dos adolescentes perguntou como ser tão encantadora poderia ajudar a matar e lutar contra um demônio maligno. Mas, de repente, um aroma sutil e agradável se espalhou por todo o castelo, envolvendo a todos com sua embriaguez. Acontece que esse era o superpoder de Han Mian, graças ao qual ela podia comandar facilmente o sexo oposto, intoxicando-os com seu perfume. Ao notar isso, o santo disse que as garotas precisavam parar de espalhar todo tipo de cheiro, pois isso afetava negativamente os que estavam ao redor. No entanto, a jovem não sabia como parar. Ela ainda não sabia como desligar sua habilidade. O funcionário do templo ficou desconfiado porque os cheiros e o estilo de comunicação de Chami
não agradavam a outra deusa chamada Condenação. A garota estava tão inspirada com seu novo poder que não percebeu como algumas mudanças estavam ocorrendo em seu status. Note que na linha onde se menciona a maldição, o nome de outro deus apareceu. Chamé ficou um tanto confusa, sem entender como o herói poderia estar amaldiçoado. Então, a santa explicou calmamente que existem deuses que não apenas apadrinham, mas também amaldiçoam. Se não gostam de um herói, isso pode acontecer. Mas a serva não teve tempo de contar isso antes porque planejava contar apenas agora. De repente, a garota sentiu um toque ardente e forte em suas costas, e sem conseguir se controlar, gritou muito alto de tanta dor. Ela percebeu que tinha sido arrogante demais e que não deveria ter agido daquela forma. Jong-yeon pediu para que parassem de machucá-la, e quando a dor finalmente diminuiu, a santa ressaltou que a garota deveria lembrar constantemente quem estava observando-a. Ela também acrescentou que agora seria impossível se livrar da maldição e do apadrinhamento a cada novo nível. Eles só ficariam mais fortes. Isso deixou Chamé muito abalada, pois mesmo no nível mais baixo, a dor da maldição era insuportável. Imagine nos níveis mais altos. Mas a princesa assegurou à garota que ela não deveria desistir, pois a cada novo passo, o apadrinhamento também aumentaria. Portanto, não deveria se abalar ou desanimar. Não havia motivo para isso. Enquanto isso, Kan, tendo derrotado seu inimigo, ficou surpreso por sua força não ter aumentado. Afinal, o oponente era muito mais forte e de nível mais alto, mas isso não afetou em nada seu status. Talvez fosse por causa da maldição imposta por Kong Han, ou talvez fosse apenas um processo complicado de evolução. Ele se voltou para seu patrono, o lobo solitário, e perguntou sobre a situação, mas o espírito não sabia o que responder e não conseguia ensinar o jovem a entender essa informação. No caminho, o rapaz pensou que aquele deus não servia para nada além de dar apadrinhamento. Logo eles se cansaram de correr sem rumo, mesmo tendo percorrido uma boa distância. Kan Han percebeu que não sentia fome nem cansaço, mas a atividade estava entediando ele e o espírito. Então decidiram fazer outra coisa, mas não era tão fácil. Monstros sanguinários e sedentos de sangue apareceram novamente. Eles sentiram o cheiro de um humano. O patrono desejou boa sorte a Kang Han-su e esperava que o garoto morresse da forma menos dolorosa possível. Esse apoio deixou o jovem muito irritado, e ele pensou que se Deus estivesse por perto lhe daria uma lição por tais palavras. Os animais farejaram o cheiro humano e queriam encontrá-lo rápido entre as densas árvores. Sentiram cheiro de sangue, mas não viam o rapaz. Ele estava escondido atrás de uma árvore, segurando um punhal afiado, pronto para atacar a qualquer momento. Os monstros famintos se aproximavam. Eles eram hostis e emitiam um rosnado penetrante. Os selvagens farejavam carne e achavam que o garoto estava por perto. No entanto, estavam um pouco perdidos, sem saber exatamente onde procurar. Escondido atrás da árvore, Kang Han pensou que aquela floresta estava cheia de canibais sedentos por sangue. Ele segurava com firmeza seu troféu, um punhal chamado Cortador de Carne da Lua Azul, tirado do monstro derrotado. Kang Han-su revirou os olhos de irritação ao ouvir que seu patrono já havia rezado por seu descanso eterno. De repente, uma ideia brilhante surgiu em sua mente, e ele pegou uma corda. O espírito o olhou surpreso, sem entender o que o jovem queria fazer. Kang Han-su escondeu sua arma sob as roupas, amarrando-a na calça. Ele amarrou uma enorme pedra pesada na outra ponta da corda e lançou um olhar furioso aos inimigos. Os selvagens não entenderam o que estava acontecendo. Estavam confusos, olhando ao redor para saber de onde vinha a voz. Mas o jovem saiu de seu esconderijo, segurando a corda que girava sobre sua cabeça. Agora os canibais viram Kang Han e o observaram surpresos, um tanto desconcertados com sua ousadia. A corda girava acima de sua cabeça e ele a girava com mais força. No final, percebeu que essa atividade consumia muita energia. A pedra era muito mais pesada do que ele imaginava. A cada volta, sentia-se sendo arrastado pela força do giro. Mas então, recordou-se do conhecimento sobre um poder de proteção que poderia restaurar qualquer condição. Ele respirou fundo e sentiu suas habilidades se restabelecendo. Quando recuperou suas forças, sentiu que podia fazer muito mais. O tremor nas pernas e a dificuldade para respirar haviam desaparecido. Por fim, teve uma epifania. Entendeu como usar adequadamente o apadrinhamento. Afinal, o mais importante era não morrer instantaneamente. O resto podia ser contornado com habilidades em combate. Ele entendeu que podia lutar até o limite, mas os selvagens achavam que o garoto não duraria muito e que logo se cansaria de girar a corda com a pedra. Lâminas afiadas começaram a chover de todos os lados. Ele se defendia, meio atordoado. Já não conseguia mais usar a arma com a corda. Era doloroso demais. Os monstros comemoraram a vitória, prontos para agarrá-lo e despedaçá-lo, mas comemoraram cedo demais.
Kang Han-soo estava apenas se escondendo, recuperando sua energia. No momento certo, os canibais sentiram um golpe doloroso e atordoante de uma pedra em suas cabeças. Finalmente, as bestas foram derrotadas, e o jovem ficou em pé no meio de um círculo de inimigos exaustos e caídos. Kang Han-soo estava orgulhoso de sua façanha, e o espírito que o apadrinhava finalmente subiu sua nota. De repente, um dos monstros tentou se levantar e gritou algo. O jovem ordenou que ficasse parado se não quisesse repetir a luta. Perguntou onde poderia haver humanos, e ergueu ameaçadoramente a corda sobre o monstro. Mesmo achando que ele poderia mentir, o canibal apontou para uma direção dizendo que havia pessoas por lá. Decidindo confirmar isso depois com outros, o rapaz perguntou a que raça pertenciam os monstros. O canibal hesitou, sem saber o que responder. Após ser ameaçado de novo, disse que pertenciam à raça Gnoll e pediu para ser solto, já que havia respondido tudo. Kang-soo riu maliciosamente e disse que não pretendia machucá-lo, e na mesma hora, desferiu um golpe esmagador com a pedra na cabeça do canibal. Afinal, prometeu que não causaria dor, mas nunca disse que o deixaria vir. O espírito então disse que aquelas criaturas pertenciam à antiga raça dos Gnolls. O jovem respondeu que descobriu isso sozinho, e comentou que os Gnolls que ele via nos jogos eram bem mais fofos que os que o atacaram. O deus patrono comentou que os filhotes desses animais são bem mais bonitinhos. O jovem agradeceu sarcasticamente por essa valiosa informação, enquanto se perguntava por que seu nível continuava o mesmo, mesmo após tantas vitórias. Enquanto isso, o templo estava completamente preparado para os combates. Treinos estavam marcados para o dia seguinte. O príncipe disse que seria responsável pelas aulas de esgrima, e a princesa supervisionaria a magia do herói. Os adolescentes podiam escolher um dos dois tipos. Choi Gang-man perguntou se era possível escolher os dois, esgrima e magia ao mesmo tempo, e recebeu uma resposta afirmativa. De repente, outro jovem fez uma pergunta. Hano queria saber se era possível não ir a nenhuma das aulas. Tendo recebido permissão para isso, ficou muito feliz por poder matar a aula. Choi Gi-man olhou para seu colega com desprezo no olhar. O príncipe perguntou a Hano se o herói tinha mais alguma pergunta. Ele respondeu negativamente. Entre os alunos, era perceptível a presença de outro espírito. Era o deus da frivolidade, que havia encontrado seu pretendente. Tarde da noite, Hano refletia sobre como não era natural que alguém tão especial como ele se envolvesse em treinamentos. Ele fora criado para coisas mais importantes. Imaginava-se na companhia das belezas do mundo, desfrutando da vida e recebendo todos os benefícios. Isso era melhor do que participar de treinamentos entediantes e realizar tarefas sem graça. Na manhã seguinte, o príncipe anunciou que estava pronto para aceitar qualquer um que quisesse aprender esgrima, mas os adolescentes estavam um pouco confusos, pois a princesa não apareceu para a aula da manhã, nem reuniu seus alunos para ensiná-los magia. O príncipe assegurou aos presentes que ela provavelmente chegaria em breve, pois era bastante responsável. Até a princesa aparecer, sugeriu que todos que quisessem poderiam esperar ali mesmo. Os jovens começaram a conversar entre si sobre como passaram a noite e reclamaram das ausências de qualquer conforto ao qual estavam acostumados. De repente, Hanu, ao verificar seu status, percebeu que tinha um novo patrono chamado Singularidade. Estudando cuidadosamente a informação, o jovem ficou completamente encantado com o que descobriu. Agora, ele tinha um superpoder único, que apenas ele podia sentir naquele momento. Os outros jovens presentes olhavam com reprovação para Hano, que se achava importante, mesmo estando no mesmo nível de conhecimento que todos os outros. Então, Hano desceu as escadas para explorar novos lugares, pois mesmo ele poderia, com esforço e dedicação, tornar-se rival do personagem principal. Só era necessário um esforço específico para isso. O rapaz caminhava pelas ruas da cidade. O grande templo de Progans estava cercado por moradores locais. Finalmente, ele chegou à praça de Kahan. Ao ver o local, percebeu que havia chegado exatamente onde precisava. Subiu na varanda, pronto para descer e iniciar suas incríveis aventuras. O jovem tocou o portão de madeira com a mão, pretendendo abri-lo e entrar. Era a guilda dos mercenários, e foi ali que Hanu esperava encontrar os contatos mais úteis para si. Os sujeitos de aparência assustadora cumprimentaram o rapaz, mas seus olhares eram bastante severos ao perceberem que ele estava ali pela primeira vez. A líder estava sentada à mesa, com uma revista grossa e uma caneta nas mãos. Após cumprimentar o rapaz, perguntou por que ele visitava aquele lugar. Com importância, o jovem disse que queria se inscrever e se tornar um mercenário. Afinal, era uma estratégia infalível para um herói que queria sair ileso, sem sujar as mãos. Contudo, o rapaz, que não esperava por isso, ouviu que era jovem demais
que não poderia frequentar aquele lugar ou assumir tarefas sérias. Uma das garotas presentes disse com raiva que Hano estava dizendo bobagens e deveria voltar imediatamente para casa. Afinal, ela já vira muitos garotos corajosos morrerem cumprindo as missões a eles atribuídas. Kahan pensou que isso era efeito do patrono, no contexto do crescimento do personagem principal. O rapaz olhou atentamente para a garota, como se voasse em seus pensamentos. Ela perguntou se ele a estava ouvindo, mas o jovem apenas fitava sua arma embanhada que brilhava com o metal amarelo. Achava que ela não era apenas uma mercenária, mas uma garota de sangue nobre, talvez uma princesa ou filha de algum aristocrata. Agora entendia que esse era o efeito do patrono, a singularidade que ele possuía. O jovem então declarou que não pretendia voltar. Ele havia tomado sua decisão e se tornaria um mercenário. E se ela estava tão preocupada com ele, que o acompanhasse. Em seguida, acrescentou que julgar pelas aparências não era algo bom, pois elas podiam enganar. O rapaz ainda a desarmou ao insinuar que ela mesma já havia sido vítima de julgamentos injustos, baseados na aparência. E pelo fato de que ela ficou alguns momentos em silêncio, rangendo os dentes sem saber o que responder, ele concluiu que estava certo. De repente, o olhar dela ficou mais suave, embora ainda silenciosa. Ela olhou diretamente para Hano e, por fim, admitiu que ele tinha razão. E o jovem se alegrou. Ele não tinha dúvidas do seu sucesso. Então, arrogantemente, o rapaz disse que não podia contar tudo naquele momento, mas os presentes deveriam acreditar que ele era o escolhido. Hano admitiu para si mesmo que em sua vida terrena, jamais conseguiria sequer se aproximar de uma garota tão bonita. Mas ali, isso aconteceu sem dificuldades, porque ele era um herói. A garota queria provas. Perguntou que tipo de superpoderes ele possuía. O rapaz respondeu que se tratava das correções do protagonista principal, o que fez a mulher que anotava as informações dar uma leve risada. Enquanto isso, no meio da floresta densa, monstros derrotados jaziam inconscientes. O próximo canibal que o rapaz interrogou disse que a vila não estava a oeste. Na verdade, era muito longe dali. A besta considerava Kang Han um oponente forte e afirmou que não queria mentir para alguém que estava vencendo. O rapaz agradeceu pela valiosa informação e, com um único golpe, derrubou o monstro no chão. Ele sabia que aquelas palavras eram uma completa mentira e que o canibal estava tentando enganar Kang Zu de propósito. Afinal, a maioria das criaturas que ele havia interrogado disse que a vila ficava no oeste. Agora, Kang Zu se pegou pensando que havia dominado suas habilidades. Há pouco tempo, ele era a presa, e agora havia se tornado o caçador. De fato, esse era um talento oculto que o rapaz só havia descoberto recentemente. Afinal, sem a ajuda do patrono e os superpoderes que surgiram disso, ele teria conseguido muito pouco. Durante o duelo, ele sofreu muitos ferimentos mortais, mas também conquistou força e paz, coisas que não se obtêm sem o apoio de um deus. Nesse momento, o jovem conseguiu respirar aliviado e, sem dar atenção às roupas rasgadas, finalmente, olhou ao redor, refletindo sobre quão distante estava a vila dos moradores locais. Mas o espírito não compartilhava do sentimento de Kang Han-su, murmurando, descontente, que aquilo era uma pena. O rapaz notou que provavelmente estavam esperando sua morte, mas isso dificilmente aconteceria. O deus respondeu que não se importava com o destino do rapaz, nem para onde ele iria. Kang disse que o espírito era frio demais para ser um patrono. O jovem se virou ao ouvir um farfalhar atrás de si. Seriam as hienas malignas de novo? Para seu grande desgosto, percebeu que sim, um canibal estava vindo em sua direção. O rapaz agarrou a arma com firmeza e, sem pensar duas vezes, desferiu um golpe esmagador contra o inimigo. O inimigo caiu ao chão, derrotado. Talvez agora, os monstros parassem de atrapalhar o caminho. Kang Han-su estava cercado pelas demais hienas próximas, que saíam de trás das árvores. De novo, havia muitas delas. O jovem se preparou mais uma vez para uma batalha furiosa. Ele ergueu sua faca e a puxou com firmeza, girando a arma em um círculo. Acertou os canibais próximos e os feriu. O rapaz matou um grande número de inimigos. Era até difícil contá-los. Ele não entendia por que seu nível ainda permanecia o mesmo. Seu espírito sentia uma certa ansiedade e começou a demonstrar inquietação. Eram vozes de uma raça amigável que não podiam ser traduzidas. Quem poderia ser agora? O jovem não sabia e olhou ao redor. Atento, cauteloso, seguiu em frente com passos silenciosos, pronto para se defender a qualquer momento, se fosse necessário. De repente, Kang Han-su avistou algo e se escondeu atrás de uma árvore, com medo até de respirar alto demais. Essas criaturas usavam mantos, empunhavam armas e pareciam humanas. Uma delas, uma mulher, notou o rapaz. Mirou e lançou um objeto afiado que girava em sua direção. A arma passou a poucos milímetros de Kang, que mal conseguiu desviar. A ponta
afiada cravou-se na casca grossa de uma árvore, por pouco não acertando o jovem herói. Mas logo em seguida, flechas começaram a voar em sua direção. Estava claro que aquelas pessoas não estavam com disposição para uma conversa amigável, mesmo após ele tentar, em vão, pedir que não o atacassem. O rapaz percebeu que não o compreendiam. Sem outra escolha, guardou sua adaga, sem intenção de lutar contra eles. O homem barbudo, o mais velho entre os presentes, olhou atentamente para o jovem. Kang Han começou a se ajoelhar, tentando mostrar que não representava ameaça. Gritou que se rendia. O garoto era contra a violência e naquela batalha não queria se tornar inimigo daqueles moradores da floresta, ainda que eles não compreendessem suas palavras. Ele falava com a linguagem do corpo e o tom da sua voz transmitia intenções pacíficas. Havia esperança de que entendessem e não considerassem seu comportamento provocativo. As pessoas ali riram das palavras e gestos do jovem. E então, uma delas, novamente a garota, apontou a besta diretamente para Kang. Ele cobriu o rosto com as mãos, pedindo que o poupassem, que não tirassem sua vida, nem o atacassem. No fim das contas, o rapaz simplesmente não conseguia atacar pessoas, pois acreditava que matar era errado. Ele era bondoso demais. As pessoas se comoveram e o convidaram para segui-los. Agora, atravessavam juntos a mata fechada. Kang Han ouviu palavras, como se alguém o chamasse pelo nome. Era uma das pessoas do grupo, uma garota amigável que lhe sorria docemente. De repente, os outros membros começaram a repetir seu nome, sorrindo de forma alegre e brincalhona. Até o velho cumprimentou o jovem herói ao perceber seu nome. Para isso, Kang Han-soo teve que usar muitos gestos, tentando entender as conversas e palavras que seus companheiros diziam. Apenas conseguia identificar seu próprio nome, já que línguas estrangeiras sempre foram muito difíceis para ele. Finalmente, os heróis chegaram a algum lugar, mas agora Kang Han-soo já não temia encontrar canibais sedentos por sangue. Ele também não se preocupava mais com seu status, que assim fosse. Seus amigos pareciam ter um nível muito superior ao dos monstros. No entanto, esse comportamento desagradou bastante ao deus patrono, que expressou seu descontentamento sem pensar duas vezes. O jovem, de forma casual, concordou. E o espírito não gostou nada desse tom. Kang Han argumentou que esse tipo de tratamento era normal quando laços próximos se desenvolviam entre duas pessoas, ao que o deus respondeu para ele não fingir que eram tão íntimos assim. Observando as costas dos seus companheiros, o jovem pensou que, embora estivesse rodeado de pessoas, ainda não tinha interlocutores, exceto o espírito. Mesmo assim, com gestos, conseguiram explicar seus nomes. Por exemplo, o tio barbudo se chamava Jerry. O jovem achava que ele era o líder do grupo, pois carregava uma espada enorme e pesada, capaz de matar qualquer inimigo com um único golpe. Reparou nas pernas e braços musculosos do homem. Kang se perguntava o quão forte ele era. Continuava discutindo com o espírito, dizendo que, para os deuses, tudo isso era insignificante, mas comparado aos padrões humanos, o tio Jerry era de fato poderoso. Nesse momento, Kang Han ouviu alguém chamá-lo. Um dos membros do grupo se aproximou. Era sorridente, positivo e corajoso. O herói viu que ele carregava sabres em ambos os lados. Sabia lutar bem e acertava os inimigos com precisão. Misa também fazia parte do grupo. Ela tocou o rapaz, tentando lhe mostrar algo com os dedos. Carregava uma enorme besta de aço, claramente não feita para humanos. Misa apontou para frente, e finalmente, Kang Han-soo entendeu o que ela queria. Ele estreitou os olhos e direcionou o olhar naquela direção. À distância, por trás das montanhas, fumaça azul subia em direção ao céu. Kang Han-soo pensou que, se não fosse um incêndio se alastrando pelas montanhas, provavelmente havia casas por ali. Essa descoberta o deixou muito feliz. Ele queria tanto ver pessoas, sentir-se seguro. Em sua alegria, não percebeu o olhar atravessado que o espírito lançou sobre ele, murmurando que não era adequado que um asiático se comportasse daquele jeito. Após Kang Han-soo concordar apressadamente, o espírito o fitou com um olhar penetrante. Mas o jovem garantiu que estava apenas fingindo ser amigo daquelas pessoas para conseguir sair da floresta em paz. Então, um ruído e assobios foram ouvidos ao longe. Logo, uma cena bastante desagradável surgiu diante do grupo. Kang Han ficou atônito ao ouvir um grito familiar e o som de passos pesados que era impossível esquecer. Os selvagens estavam correndo novamente, famintos, furiosos e prontos para destruir tudo em seu caminho. As hienas queriam acabar logo com aquelas pessoas e se banquetear. Mostravam os dentes e afiavam as garras. Mas os heróis não pretendiam se render. Prepararam-se para uma batalha feroz, sem dar chances ao inimigo. Kang ficou surpreso com a quantidade deles.
Nunca tinha visto tantos canibais reunidos, exceto quando quase se jogou no abismo. Só naquele momento havia visto uma multidão assim, mas seus amigos estavam determinados. Reuniram todas as armas e se prepararam para o combate. Uma luta perigosa começou, com lanças e espadas voando para todos os lados. Os monstros estavam agressivos, e os humanos queriam se defender de qualquer forma. As hienas temiam Jerry, que desferia golpes poderosos com sua enorme espada, e Carl empunhava armas em ambas as mãos. Ele saltava e atacava de cima, confundindo o inimigo que gritava de dor, sem entender o que o atingira. O golpe o deixou em choque, mas havia canibais demais. Eles decidiram esperar que os humanos se cansassem da luta. O plano era aguardar até que seus oponentes perdessem todas as forças, para então atacá-los. Porém, os golpes continuavam impiedosos. Os canibais não suportavam a dor aguda e uivavam. Misa segurava firme sua besta e suas flechas, pronta para um contra-ataque mortal a qualquer momento. Ela mirou com precisão em um dos monstros sedentos por sangue. Eles perceberam que, mesmo sendo pequena e leve, ela era extremamente perigosa. Misa continuava a preparar suas flechas, determinada a não recuar. De repente, houve um movimento atrás dela, e ela se virou para ver o que era. Era um monstro enfurecido que se aproximava, pronto para pular sobre sua vítima. Carl também foi atacado por uma besta sanguinária. Eram muitos. Era impossível conter todos. Han-Su, que estava à distância, não aguentou mais. Sacou seu punhal e partiu para o ataque. Sabia que o espírito de Asa não aprovaria aquela atitude, mas não havia escolha. Era preciso proteger aquelas pessoas. Havia muitos monstros, e sua ajuda era necessária. Afinal, não se abandona um amigo em perigo. Embora fosse uma tarefa difícil enfrentar tantos, Kahan não podia agir de outra forma. Desenvolvendo velocidade e sem sentir cansaço algum, o rapaz prosseguiu na batalha feroz. O deus o deixou com seus problemas, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, mas os monstros tinham medo de Kang Han-Su. Ele era incansável e muito forte. Finalmente, os inimigos foram derrotados e jaziam, desonrados, sobre a relva. O rapaz recuperava o fôlego. Os companheiros baixaram as espadas, observando os monstros derrotados, imóveis. Felizmente, todos haviam sobrevivido e saído ilesos. Podiam respirar aliviados. No entanto, os olhares hostis de Jerry e Carl deixaram o herói um pouco desconfiado. Ele assegurou aos amigos que só conseguiu escapar daqueles canibais sedentos de sangue graças a eles, mas eles não o ouviram. A enorme besta foi apontada em sua direção. Kang Han-Su perguntou se Misa estava brincando, afinal, ele não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, os havia protegido. Apesar de seus apelos e súplicas, a flecha foi disparada, direto contra ele. Viu a arma cravar-se em seu corpo. Incapaz de suportar a dor e se manter em pé, o jovem caiu ao chão, ferido. Os amigos observaram Kang Han-Su caído, imóvel. Comentaram como os maléficos Gnolls haviam aparecido na hora errada e atrapalhado os planos de todo o grupo. Misa comentou que no fim, foi até melhor assim, pois agora sabiam exatamente o quão perigoso aquele jovem podia ser. Kang Han-Su tinha muito medo deles e aparentava ser fraco, incapaz de se defender, mas na verdade, foi ele quem os ajudou a escapar dos canibais sedentos por sangue. Eles ficaram um pouco abalados. Tiveram que matar um jovem que ainda poderia ter sido muito útil. Por outro lado, talvez tudo isso seja para o melhor. Esse sujeito travesso dificilmente se deixaria ser vendido como escravo. Em pé sobre o corpo sem vida de Kang Han-Su, o grupo discutia se deveria ou não pegar seu punhal. Decidiram tirar ao menos algum proveito daquele jovem e examinaram sua arma mais de perto. Era opinou que talvez o punhal fosse valioso. Precisava ser avaliado primeiro. Seus companheiros riram animadamente, enquanto o velho barbudo insistia que aquele punhal podia ser dos elfos. Cole se interessou pela arma e decidiu se aproximar, dizendo que mesmo que fosse falsa, ainda poderia conseguir um bom dinheiro por ela. Ao se inclinar sobre o rapaz, Cole notou algo estranho. Chamou seus amigos e os alertou. Mesmo naquele estado, o jovem não soltava o punhal, segurando-o firmemente com a mão. Misa advertiu que o garoto ainda podia estar vivo, pois ela não havia atingido seu coração, apenas o peito. Diante disso, Cole decidiu desferir o golpe final e levantou sua espada sobre ele. O homem queria resolver logo a situação com Kang Han-Su para pegar a arma e partir. Mas, de repente, seus olhos se arregalaram de surpresa. No peito do rapaz, havia uma tela exibindo seu status. Nela constavam todas as informações sobre o patrono e a maldição que aquele herói possuía. De súbito, uma ideia passou pela mente de Cole. Aquele garoto provavelmente ainda estava vivo, já que não era possível ver o status de alguém morto. Em instantes, ele não percebeu que a mão que segurava o punhal se apertava ainda mais, pronta para atacar. Kazu levantou-se, com a arma em punho, e golpeou com toda a força.
Hera e Misa gritaram. Viram que Cole corria grande perigo e estava prestes a perder a vida. Era como um brinquedo nas mãos daquele rapaz desesperado e já não demonstrava sinais de vida. O jovem levantou-se, enquanto seu oponente agora jazia, inerte sobre a grama, sem se mover. Isso enfureceu Hera e Misa. Eles prepararam suas armas, sem entender que tipo de criatura enfrentavam. Aquilo nem mesmo havia morrido. Hera, porém, já estava fraco demais. Havia gasto muita energia lutando contra os canibais malignos, e agora não tinha mais forças. Mesmo assim, reuniu o que lhe restava e ergueu sua enorme espada sobre Kang Han-Su. Mas o rapaz conseguiu desviar, sem demonstrar dor, com um olhar flamejante e fúria em cada movimento. O garoto lutava, apesar das flechas e golpes recebidos, ainda permanecia de pé, atacando Hera impiedosamente. Não importava quantas vezes Misa disparasse contra ele, o jovem não parecia sentir nada e continuava a luta. Ela ficou surpresa e não compreendia por que aquele rapaz ainda não havia morrido mesmo após tantos ferimentos. Agora, a garota estava com medo. Disse em voz baixa que estava errada. Recuou alguns passos enquanto Kang Han-Su se aproximava. Suas intenções eram incertas, mas provavelmente nada de bom a aguardava. O rapaz se debruçou sobre ela, e Misa pediu clemência e perdão pelas intenções malignas que tiveram. Seus olhos estavam tomados de medo, e ela sentia um leve tremor por todo o corpo. A garota não queria morrer. O jovem parou e disse algo para ela, mas Misa não entendeu o que ele dizia. Ela o olhou fixamente, tentando captar qualquer sentido, mas suas palavras permaneceram um mistério. Um minuto depois, tudo havia acabado. Os inimigos estavam derrotados, e havia equipamentos no chão que podiam ser aproveitados. Kang Han-Su experimentou a túnica que havia pegado de Misa. O tamanho parecia servir, mas estava um pouco apertada. O deus patrono riu e disse que aprovava o passatempo do jovem. Ele garantiu que não era um hobby, e sim uma necessidade para sobreviver. Dos três, apenas ela tinha um físico mais ou menos parecido com o dele, por isso precisou usar seu equipamento. O rapaz também pensou que o arco e flechas restantes da falecida Misa seriam úteis. Ficou intrigado com o motivo do ataque. Qual teria sido a razão? Pensou brevemente no status da garota, que viu por um instante. Ela tinha um deus patrono com um nome bastante apropriado. Contudo, o espírito interrompeu seus pensamentos, afirmando que isso não era da conta deles, e perguntou para onde iriam. Agora, Kang Han-Su decidiu que deveria ir até a vila e levou consigo uma sacola de dinheiro que pegou de seus inimigos derrotados. O deus patrono repreendeu o rapaz por, há pouco tempo, ter cogitado abrir mão do título de asa ao ajudar outras pessoas. Nesse momento no templo, a princesa dava uma aula de magia. Pediu desculpas várias vezes pelo atraso e prometeu compensar. A princesa começou seu discurso contando que certa vez não existia magia no mundo de fantasia, mas os alunos não prestavam muita atenção, e um dos melhores estudantes a interrompeu, dizendo que a magia era resultado de cálculos matemáticos precisos. Um rapaz sem graça e de óculos disse que vinha preservando sua virgindade especificamente para esse momento, e sua colega riu dele. A aluna exemplar garantiu que a magia não passava de um fenômeno químico. Ela podia provar isso usando tecnologia nuclear. A líder da turma pediu silêncio, pois queria se concentrar, mas ouviu um comentário direcionado a ela. Não era possível se tornar um mago apenas estudando história e ciência. Ela pensou consigo mesma que a magia era, na verdade, um talento que nem todos possuíam. A princesa bateu palmas, pediu silêncio e solicitou a atenção de todos. Mas os alunos estavam claramente entediados com os conceitos teóricos e queriam algo mais empolgante. No entanto, a princesa explicou que justamente por o talento para a magia ser tão importante, era necessário entender sua origem. Eles nunca haviam ouvido falar sobre a origem da magia, então começaram a escutar com mais atenção. A princesa continuou seu relato, afirmando que era preciso talento, e que esse talento se manifestava na combinação entre conhecimento e habilidades inatas. A princesa falou que o mais importante para dominar a magia era laços familiares e treinamento. Athena, a arquimaga, contou sobre sua linhagem e disse que era descendente direta de Xion Akin, portadora de vasto conhecimento, e que seus alunos poderiam absorver essa experiência e alcançar o sucesso. Ibora refletiu e levantou a mão para fazer uma pergunta a Athena. A líder da classe quis saber se alguém não tiver laços familiares, habilidades nem conhecimento, ainda assim poderá se tornar um mago. Naquele instante, a garota pensou que, na verdade, isso não importava tanto, pois estavam começando a jornada junto de uma mentora experiente.
A princesa ficou atônita com a pergunta, não sabia como responder e refletiu por um momento. Mas então, com um olhar determinado, assegurou aos jovens que tudo era possível neste mundo. Tomou a mão da menina e disse que começariam com um certo ritual que precisava ser realizado. A professora perguntou o nome da garota e confirmou se era mesmo Bora. Juntando as palmas das mãos, Athena, a arquimaga, disse que a partir daquele momento, uma conexão havia sido estabelecida entre elas como mestra e aprendiz. Esse evento inspirou profundamente Bora, e uma luz brilhou ao seu redor, espalhando-se por toda a sala. A garota notou que atrás das costas da princesa havia se formado uma enorme esfera com figuras complexas, e que ela própria também possuía um núcleo semelhante. A princesa reconheceu a jovem como sua primeira aluna, e os demais estudantes assistiam à cena, maravilhados. Athena disse à aprendiz que era preciso jurar pela magia, pois essa era a regra. Bora sentiu a solenidade do momento e um vento soprou ao seu redor. Ela começou a se elevar. Havia leveza sob seus pés. Disse que jurava. Era um momento marcante em sua vida. Jamais havia flutuado próximo a uma esfera mágica. A princesa aprovou e parabenizou a nova heroína. Seu nome era Bora. Athena, a arquimaga, declarou que agora a menina era uma nova maga e possuía certas habilidades. Essa revelação deixou a jovem heroína radiante. Tudo ao redor parecia mágico e misterioso. A princesa então acrescentou que os alunos que se tornassem magos mais cedo que os demais teriam mais talentos. A garota percebeu que seu patrono já possuía um nível elevado. Talvez esse fosse o talento a que Athena se referia. Bora tinha sonhos e esperanças que agora poderia realizar, além de ganhar a capacidade de transmitir o dom mágico a seus alunos e descendentes. A princesa então resolveu retomar a primeira pergunta feita por sua aluna no início. Na mão de Athena, a arquimaga, surgiu uma esfera de fogo ardente que irradiava intensa luz ao redor. Ela contou às crianças que o fundador havia interrompido seu patronato para que ela pudesse facilmente transferir seus talentos a seus alunos. A esfera de fogo cresceu ainda mais, subiu ao ar e preencheu o teto do edifício, enquanto um círculo de chamas se formava ao redor da princesa. A princesa explicou que aquilo era magia branca, que podia ser utilizada com a ajuda do patronato. Ela estendeu a outra mão, onde começou a surgir um novo núcleo de energia. Em uma mão, a esfera brilhante continuava a queimar. Na outra, havia um núcleo roxo, incompreensível, que parecia bastante perigoso. Também se assemelhava ao fogo, mas possuía características que não eram familiares às pessoas. Algo começou a acontecer com a luva da princesa. Em certo momento, as crianças notaram que algo começou a derreter, e um segundo depois, a luva na mão da princesa estava completamente queimada. Parecia um milagre. Os adolescentes não esperavam por aquilo. Observavam o que acontecia com espanto, completamente sem palavras. A princesa riu e disse que foram eles mesmos que perguntaram se era necessário talento. Agora, todos viam um exemplo claro de como a magia realmente acontece. Bora mordeu o lábio, surpresa. Ela não fazia ideia de que aquilo era possível, nem de quão sério era o dom da princesa. Athena acrescentou que, em ambas as mãos, possuía magias polares, uma ligada ao bem, através de um patrono, e outra associada às forças do mal. Os adolescentes ficaram assustados. Tinham acabado de testemunhar um verdadeiro milagre e não faziam ideia do que poderia vir a seguir. De repente, uma criada furiosa apareceu na porta, gritando com raiva para a princesa. Afinal, a magia sombria era estritamente proibida para Athena, arquimaga do templo. As desculpas da princesa, dizendo que só queria mostrar algo aos garotos, não amoleceram o coração das servas do templo. E agora, a criada dizia que seria necessário contar toda a verdade à rainha. Mas Athena morria de medo da própria mãe. A princesa admitiu seu erro e reconheceu que havia se equivocado. Uma das servas decidiu ajudar a garota e enviou magia de cura para sua mão. Bora também se sentiu culpada com toda a situação e pediu desculpas à princesa, dizendo que não deveria ter perguntado nada. Mas Athena, a arquimaga, não guardou rancor dos adolescentes. Disse que aquilo já era o bastante para que não repetissem seus erros e compreendessem o quão perigosa é a magia sombria. A princesa garantiu às crianças que a magia sombria em si não era algo ruim. Era simplesmente uma magia sem patrono, um poder que vinha diretamente da própria natureza. Enquanto isso, Kahan já havia chegado à vila. Observava os arredores e começava a conhecer os moradores locais. Um dos nativos estendeu a mão e, mesmo sem falarem a mesma língua, o garoto entendeu, por gestos, o que ele queria. Entregou-lhe algumas moedas e seguiu em frente,
pronto para descansar o quanto antes. O jovem pensou que, muito provavelmente, os moradores estavam armados por causa da floresta próxima, que abrigava canibais sedentos por sangue. Finalmente, Khan avistou uma placa com uma imagem bem clara, impossível de confundir. Ali, havia uma casa de banhos onde era possível tomar um banho de vapor, descansar, recuperar o fôlego e relaxar um pouco. O rapaz pensou que, mesmo sem compreender o idioma, ainda poderia fazer amizade com os locais. De repente, Kang Zu ouviu seu patrono dizer que estava se sentindo um pouco desconfortável com aquilo tudo. O rapaz respondeu que também se sentia estranho e perguntou qual era o gênero do seu deus. Mas essa pergunta deixou o espírito confuso, e Kang Zu decidiu que consideraria seu patrono um homem, apenas para preservar sua própria dignidade. Enquanto se secava, o jovem tocou, sem querer, uma ferida que ainda não havia cicatrizado. A queimadura ardeu intensamente, e o patrono divino ficou alarmado, mas não pôde dizer ao garoto o motivo, pois era um segredo. Então, o rapaz ouviu uma conversa do outro lado da porta. Vozes discutiam algo. Kung Han Su ouviu um deles agradecer ao outro e dizer que voltasse ao trabalho. De repente, uma ideia perturbadora o atingiu. Um pensamento o inquietava e algo o incomodava profundamente. Gritou que estava se lavando, que esperassem um pouco e não entrassem ali por enquanto. O homem atrás da porta respondeu que achava que Kong Han não entendia o idioma local. Pelo menos, era o que lhe haviam dito. Enquanto se vestia, o rapaz pensava freneticamente no que aquilo poderia significar e se aquela situação poderia representar alguma ameaça. Por precaução, empunhou sua arma. O homem do outro lado da porta e o garoto se compreendiam, e isso só podia significar uma coisa. Havia perigo à espreita, e Ka Han-su precisava se preparar para se defender. Afinal, seus superpoderes incluíam a habilidade de traduzir automaticamente a linguagem de raças hostis. Isso só podia indicar que, do outro lado da porta, não havia um humano, mas algum outro tipo de criatura. Ka Han-su estava pronto. Segurava a arma com firmeza e encarava a porta, consciente de que algo hostil poderia surgir dali. Pensou que talvez não fosse um gnoll ou um demônio, mas alguma outra criatura. A tensão chegou ao auge. O suor frio escorria por seu rosto e seu corpo inteiro estava rígido como uma corda esticada. Ele se aproximou da porta em silêncio, na ponta dos pés, e tocou a maçaneta com mãos trêmulas. Ao abrir a porta, sentou-se na cama enquanto o deus o observava à distância. Kang Han permitiu que a criatura desconhecida entrasse, mas não soltou a arma, pronto para se defender. A porta rangeu. Um pequeno feixe de luz iluminou o ambiente. O estranho pediu desculpas e começou a entrar lentamente. Ka-su esperava, tenso, pelo que aconteceria a seguir e por quem apareceria na soleira. Pensou que não importava se a raça era amiga ou inimiga. No fim das contas, elfos, gnolls, demônios, todos representavam a mesma ameaça para ele. A única coisa que realmente importava era a capacidade de estabelecer um diálogo. Um homem de cabelos longos entrou na sala. O rapaz perguntou o que ele queria e por que tinha vindo até ali. Ele respondeu que era o chefe daquela vila. O homem disse que veio encontrar uma pessoa que não compreendia a língua deles. Muitos pensamentos vagavam pela cabeça de Khan. Primeiro, ele achou suspeito o fato de o chefe da vila parecer jovem demais. Ele era realmente uma pessoa comum ou um inimigo disfarçado naquele momento? O homem comentou que o nome do rapaz era bastante incomum, e Kang Han teve a impressão de que seu status estava visível para ele. O ancião da vila aconselhou o jovem a esconder seu status, observando que não seria óbvio para um observador com conhecimento como ele. O homem disse pensativamente que tinha suspeitas sobre o visitante recém-chegado. Achava que ele era um elfo e ficou um tanto decepcionado ao reconhecê-lo como um rapaz comum. O ancião explicou que aquela vila e os elfos estavam ligados por um destino cruel em comum, os sanguinários Knolls. Afinal, os elfos expulsaram as hienas das terras, com a intenção de conquistar cada vez mais territórios, e por isso, não tiveram outra opção senão invadir vilas humanas. Por conta disso, muitas pessoas perderam suas famílias, e agora todos que desejavam vingança estavam reunidos ali. Essas conversas claramente não agradavam o espírito que observava à distância e escutava. Antes de sair, o chefe da vila perguntou se poderia fazer uma última pergunta ao garoto. Em suas mãos, segurava uma garrafa com um líquido. Descobriu-se que era uma substância entorpecente. Ela tinha sido adicionada à comida enquanto o jovem jantava, mas mesmo após tanto tempo, a droga ainda não tinha feito efeito. O homem estava muito interessado nisso, mas ao ouvir sobre as intenções desprezíveis dessas pessoas, Kang Han-su se sobressaltou subitamente naquele exato momento. Ele agarrou sua faca, segurou-a firmemente e a levantou próximo ao ancião da vila. O homem observou a ação do garoto com total impassividade. Nem um único músculo em seu rosto se moveu. A adaga estava a poucos milímetros do rosto
do chefe, mas ele apenas lançou um leve olhar à arma. No entanto, naquele instante, Kang Han-soo sentiu como se alguma força invisível o tivesse paralisado, impossibilitando qualquer movimento. O vilão explicou calmamente que tal remédio havia sido criado para prender elfos e outras criaturas inimigas. Ele tirou a adaga das mãos do rapaz e disse para ele se render, pois a corda invisível não poderia ser simplesmente removida. O jovem perguntou com medo por que aquilo era assim. Seus olhos estavam tomados por medo e desespero. O homem respondeu que o garoto não tinha culpa de nada, apenas teve o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Do lado de fora, ouviu-se a repreensão do deus patrono, que já havia alertado sobre o perigo anteriormente. Kang Han foi trancado em um porão frio e úmido. Era muito escuro e desconfortável. O homem enfurecido continuou contando a história de como naquela situação as pessoas estavam furiosas com os Gnolls. Mas, na verdade, eles também eram apenas vítimas. Na realidade, quem iniciou o conflito e buscava conquistar terras alheias era quem era o culpado. De repente, Kang Han, que notou os elfos pendurados no teto, amarrados e desarmados, percebeu que o ancião da vila o aconselhava maliciosamente a olhar para seu próprio status, observando que aquela era sua punição por descobrir a verdade. O jovem viu que o status do homem continha uma maldição, que indicava que a juventude daquele indivíduo seria significativamente reduzida. A princípio, Kang Han pensou que a maldição tinha sido lançada pela deusa. Com o desenrolar da história, percebeu que o ódio dos elfos era o responsável. Ele garantiu que não representava nenhum perigo para os moradores, pois não pertencia à raça deles. Em fúria, o homem apontou a adaga diretamente para o rosto do rapaz e disse que qualquer coisa poderia ser esperada de alguém que roubou aquilo. Acrescentou que não pretendia contar muito para Kang Han-soo, mas ao ver sua arma, mudou de ideia. O ancião da vila perguntou ao rapaz de onde ele havia conseguido uma adaga tão única. O garoto mordeu a língua. Ele não queria contar que era o cortador de carne da lua azul, que ele havia retirado de um Gnoll morto. Não era de forma alguma necessário revelar toda a verdade para aquele homem cruel, pois não se sabia qual seria sua reação. O mais importante que o jovem entendeu era que precisava sobreviver a qualquer custo. Por isso, inventou uma história. Teria matado um elfo e tirado aquela arma dele. O ancião disse que Kang Han-soo não havia matado apenas um elfo, mas uma criatura de sangue real, e se mostrou um tanto surpreso com essa informação. O homem declarou que agora não tinha mais vontade de matar o rapaz, e este começou a alimentar a esperança de ser poupado após uma breve pausa. O ancião disse que o garoto já havia visto seu status, e portanto, deveria saber que estava diante de um mago sem patrono. Kang observou que não sabia de nada, pois era um asa, um lobo solitário, a quem ninguém contava nada sobre aquele mundo. Ele decifrou o nome Asa para seu interlocutor, já que estava ouvindo essa palavra pela primeira vez. O ancião comentou que a expressão era bastante bela, mas os jovens não precisariam mais vagar sozinhos pelo deserto. O deus patrono abaixou a cabeça silenciosamente em sinal de luto pelo garoto, pois já não tinha mais esperanças de um desfecho favorável. Enquanto isso, o homem começou a andar ao redor das velas acesas e pronunciar algumas palavras. Subitamente, uma corrente enorme começou a tilintar e algo caiu rapidamente do teto. Era um elfo prisioneiro que, pelo peso do próprio corpo, despencou até a morte sobre o chão rochoso. O ancião pisou sobre sua vítima com o pé, sem que nenhum músculo sequer se movesse. Em seguida, o homem pegou uma vela em suas mãos, cuja chama ardia intensamente, e continuou seu discurso. Disse que era um mago das trevas e que sua próxima vítima seria Kang Han, que deveria ajudá-lo a retardar o processo de envelhecimento. O ancião da vila acrescentou furiosamente que, mesmo sob a maldição dos elfos, poderia viver em paz sacrificando mais e mais criaturas. E como o rapaz havia matado um elfo de sangue real e nobre, prometia tornar tudo o mais indolor possível. O jovem, ao ouvir tal declaração, não podia acreditar no que escutava. Deveria agora agradecer pela ajuda que recebera? Kang decidiu que poderia sair daquela situação com astúcia. Então se dirigiu ao chefe da vila. Este perguntou se o rapaz iria implorar por misericórdia, mas Kang Han respondeu que, é claro que não. Ele tinha outra coisa a tratar com o ancião. O rapaz estava visivelmente preocupado, suando no rosto, mas continuava agindo com naturalidade, como se nada de especial estivesse acontecendo. O ancião ouviu um barulho e passou alguns minutos olhando ao redor, tentando identificar de onde vinha. Então, graciosamente permitiu que o jovem dissesse o que quisesse. Afinal, não se pode ignorar a última vontade de um homem condenado. Logo, o homem descobriu de onde vinha o som incômodo. Era o elfo caído. Ele apertou a corda grossa e forte com ainda mais força para restaurar a ordem. Houve um golpe agudo e a corda atingiu exatamente seu alvo. Kazu engoliu em choque, pois o velho fora incrivelmente cruel ao lidar com aqueles que o desobedeciam. A corda horrível jazia no chão ao lado e havia algumas gotas de sangue assustadoras. Finalmente, o elfo exausto parou de se mover e fazer qualquer som desnecessário. O garoto começou a ter
más suspeitas de que o chefe da vila havia demonstrado crueldade de forma proposital. Respirando fundo, Khan disse que deve ser muito difícil seguir um caminho que ninguém reconhece. Algo como uma epifania brilhou nos olhos do ancião. Será que havia realmente alguém que o compreendia? O jovem disse que, claro que sim, pois ele era Asa, alguém que sente os semelhantes. Essa expressão significa lobo solitário vagando no deserto. Enquanto o ancião recordava, começou a pensar que talvez também tivesse sido um Asa um dia. Seu temperamento era muito parecido. Deus sussurrou no ouvido de Kang Han, que duvidava muito disso, e o garoto concordou com ele. O jovem olhou com atenção para o ancião, analisando se havia acertado o tom e se ele o considerava uma alma semelhante. Alguns momentos depois, o ancião disse que o garoto realmente parecia um Assu, e por isso absolutamente precisava ficar sozinho, ou seja, se livrar do rapaz. O espírito patrono não conseguiu conter a risada, e Kahan resmungou com irritação, dizendo que não via graça nenhuma naquilo, e que agora queriam se livrar dele para ficarem sozinhos. Mas o homem não pretendia matá-lo imediatamente, pois acreditava que havia uma pessoa capaz de compreender seu plano. Considerava Kang Han como alguém com ideias parecidas, o que também não fazia parte dos planos do jovem. Olhando para os prisioneiros, o ancião teve um pensamento. Houve uma pausa tensa por vários minutos. Ao escolher uma das vítimas penduradas no teto, percebeu que aquele elfo vinha se comportando mal ultimamente. Tentou responder com raiva em sua própria língua, mas Kahan não entendeu. No entanto, o ancião entendeu perfeitamente o que o elfo disse e respondeu que ainda precisava se divertir com a fêmea dele. Ele abaixou a corrente lentamente ao som irritante do metal. A vítima agora estava no chão, com as mãos amarradas, completamente indefesa. O velho já não prestava mais atenção nos presentes. Cruzou os braços e, à noite, começou a recitar algumas palavras, dirigindo-se ao mentor celestial. Khan viu o círculo mágico brilhar com uma luz intensa, iluminando tudo naquele cômodo. Então o homem saiu do círculo e restou apenas o elfo derrotado, de mãos atadas. O velho se virou para o elfo com a ordem de que dissesse que estava transferindo seus anos restantes para ele. Mas, mesmo nesse estado, o corajoso elfo não queria concordar e olhou furioso para seu agressor. No entanto, o vilão precisava ouvir o consentimento do elfo. Então, prometeu em troca que a companheira do elfo o seguiria para aumentar o efeito. Ele ameaçou sua vítima dizendo que seria melhor não recusar sua misericórdia, e o elfo ainda teve que forçar-se a concordar que seus anos seriam transferidos para o ancião da vila. Assim, um pacto sangrento e cruel foi selado no círculo flamejante de um porão úmido. Kang Han pensou que o ancião já havia recuperado um físico jovem diante de seus olhos. A luz do círculo era intensa demais, e nada podia ser visto. Observando melhor, o rapaz notou que o velho parecia exatamente o mesmo de antes, completamente inalterado. Havia o esqueleto de um elfo morto estendido no chão, e o homem percebeu que sua magia havia sido bem sucedida. Kang Han expressou surpresa ao perceber que, mesmo após tal ritual, o ancião não havia rejuvenescido, e este explicou que não estava sacrificando elfos para se rejuvenescer. Ele não era um humano. O vilão então acrescentou que havia tirado a vida de uma quantidade calculada de elfos e viajantes durante todo o tempo em que esteve na vida. Contou como, quando era humano, após receber uma maldição, envelheceu instantaneamente e ficou gravemente doente. Naquela época, um mago errante passou pela vila e lhe propôs um experimento. O ancião então abriu sua capa, revelando parte de seu abdômen. Hans ficou boquiaberto, pois o que via não se encaixava em sua imaginação. Os olhos do jovem se arregalaram de surpresa. Aquilo era mesmo possível? E quem ele estava vendo à sua frente? No peito do ancião havia uma boca de Baird com um olhar cruel e maligno. Era um Nu, e o ancião confirmou essa suposição. Ele era um híbrido, uma combinação de humano com Nu. O que viu deu arrepios em Kanzu. Ele gritou de medo e saltou alguns milímetros para trás. O vilão, furioso, continuou seu discurso dizendo que em breve se vingaria de todos, pois combinava a sabedoria de um homem com a força de um Nu. Afirmou que poderia lidar com isso sozinho, caçando impiedosamente os elfos com os próprios métodos deles. Nesse momento, Kansu lembrou-o de que ele não era um elfo, mas tais detalhes não incomodavam o ancião, que apertava convulsivamente o rapaz, impedindo-o de se soltar. Era algo realmente assustador. Enquanto isso, o vilão dizia que, graças ao jovem, o segredo sobre o lobo solitário Assu havia sido revelado a ele, e por isso, ele desperdiçaria cuidadosamente a vida de Kang Han-su. O rapaz percebeu que suas tentativas de sobreviver eram inúteis, e pensou que agora realmente não havia mais saída, pois iriam matá-lo de qualquer jeito. Afinal, aquele maluco acreditava que Asa precisava eliminar todos para permanecer sozinho, e agora Kang Han compreendia exatamente o quão perigosos eram os forasteiros. Algo decisivo precisava acontecer agora, caso contrário, tudo estaria perdido. A princesa Athena Archmage amava muito as pessoas trabalhadoras e dedicadas, por isso era considerada o padrão de diligência. Por esse motivo, era chamada de gênio no reino mágico de Archimags. Ela possuía
possuía talentos, e graças a eles, poderia ser princesa sem fazer grandes esforços. E o Bora mergulhava diligentemente em todos os detalhes, e fazia todas as perguntas que a interessavam, e com isso conquistou o coração da princesa. Afinal, Athena Archmage amava e respeitava pessoas que demonstravam dedicação especial. A princesa disse que, para fortalecer as capacidades da própria magia, era necessário imitar os pais e o mentor, mas outros métodos também podiam ser utilizados. Com essas palavras, Athena Archmage levantou a mão e formou um tipo de aglomerado de energia nela. Os garotos ficaram paralisados e suspiraram de admiração. Nunca tinham visto algo assim. Afinal, a princesa criou uma estatueta de um verdadeiro coelho de gelo em literalmente um segundo. Foi um verdadeiro milagre. E Bora perguntou se aquilo se chamava magia de gelo. Athena Archmage contou que desde tempos antigos, seus ancestrais sabiam controlar as forças do fogo, mas ela, ao contrário, aprendeu a dominar habilmente a magia do gelo, criando figuras tão maravilhosas. A princesa sugeriu que seus alunos tentassem usar o conhecimento, e Bora tentou repetir o feito. Porém, por mais que a garota se esforçasse e movimentasse as mãos, nada funcionava. Notando isso, Athena Archmage disse que simplesmente não possuía ainda experiência suficiente como mentora para ensinar, e prometeu que, assim que melhorasse suas habilidades, Bora certamente conseguiria repetir e criar uma estatueta. A líder da turma agradeceu sua professora pela explicação detalhada, mas então, um dos estudantes se dirigiu à princesa com uma pergunta. Athena Archmage disse que estava ouvindo atentamente. Foi Chanmin quem perguntou o que deveriam fazer os alunos que não tinham um patrono. Em seguida, a maioria da turma começou a gritar que também não tinham patronos e gostariam de ter um. A princesa refletiu por um instante, escolhendo bem as palavras para explicar corretamente às crianças. Todos silenciaram por um momento, esperando uma resposta. Todos queriam ter um patrono e habilidades. Athena Archmage sugeriu então que decidissem quem seria seu segundo aluno. Os jovens se olharam e cada um achava que era o mais merecedor. Assim, ficou difícil escolher. Começaram a gritar, interrompendo uns aos outros, dizendo que queriam ser o segundo e não o outro. A princesa observava enquanto os garotos discutiam acaloradamente sobre quem deveria ser seu aluno, mas decidiu não interferir na disputa e esperar até que o grupo chegasse a uma decisão. A princesa não tinha intenção de participar da escolha, apenas pediu que, quando decidissem, a informassem. E Bora perguntou à sua mentora se ela havia feito aquilo de propósito. Um pouco constrangida, Athena Archmage perguntou o que a garota queria dizer com tal pergunta, mas a aluna não perguntou mais nada. Então, a princesa decidiu continuar o treinamento mágico. Athena Archmage explicou que uma estatueta de coelho como aquela poderia ser feita através do método de tentativas e erros infinitos, e ficou um pouco surpresa com o questionamento dos alunos se aquilo então seria magia negra. Finalmente, a princesa encontrou uma resposta e disse que dominar magia negra era impossível de forma solitária. Enquanto isso, Kang Han entendia em detalhes o que realmente era magia negra. Toda a sua essência consistia em usar vítimas inocentes em sua aplicação. Exausto e desanimado, o rapaz refletia sobre como havia ido parar com aquele velho maluco. Nesse momento, o ancião queria o consentimento da sua vítima, ou seja, que Kang Han desse seu consentimento verbal para sua destruição. Os pensamentos do jovem estavam confusos, mas ainda assim surgiu uma pequena fagulha de esperança, pois era necessário seu consentimento para que a magia funcionasse. O velho maluco explicou que, mesmo que o corpo do rapaz estivesse acorrentado, ainda assim pertencia a ele. Depois, fez uma pausa e disse que já havia falado demais e mal podia esperar para terminar o ritual. Kang Han-su pensava freneticamente em como poderia se salvar, pois se não fizesse absolutamente nada, poderia mesmo morrer. Respirando fundo, ele se voltou para o ancião. Este perguntou com desagrado o que o rapaz queria novamente, e o jovem respondeu que, antes de morrer, gostaria de ver Misa, uma moradora da vila. O homem pensou por um momento. Kang Han falava daquela mercenária que andava com uma enorme besta. O ancião ficou muito surpreso com o quanto o rapaz sabia sobre os habitantes locais e perguntou por que ele precisava ver Misa. A resposta foi que Kang Han era namorado dela. Porém, o ancião não acreditou, pois tudo o que estava acontecendo era diante de seus próprios olhos. Sabia muito bem que Misa estava namorando Cole, então algo nas palavras do rapaz não batia. Kang Han-su pensou irritado que aquele homem, embora meio maluco, era um chefe de vila responsável, mas isso lhe deu uma pequena esperança. O jovem teve outra ideia e prosseguiu com a conversa. Kang Han garantiu que Misa não estava mais com Cole. Eles haviam terminado e agora ela estava com ele, mas o velho precisava de provas. Então o rapaz mostrou algo ao ancião e pediu que ele cheirasse, dizendo que assim entenderia tudo. Agora o homem refletia profundamente, pois o cheiro vindo de Kang Han-su realmente era o de Misa. Afinal, se Misa desaparecesse, seus amigos, Gary e Cole, também suspeitariam de algo, e isso não fazia parte dos planos dele. Han esperava com satisfação, entendia
entendia o quão desconfiado e vil aquele homem era. Ele até queria eliminar Misa. O ancião perguntou ao rapaz se ele tinha mais algum desejo, e ele respondeu que, se sobrevivesse, gostaria de ficar livre até reencontrar Misa. O vilão concordou, acreditando que a criatura, tendo perdido anos de vida, seria incapaz de viver. Eles fizeram promessas um ao outro. Agora, esse pacto sangrento estava firmado, e ambos concordavam com todas as condições. Kang Han-su ficou completamente chocado. Suspeitava que seria algo desagradável, mas não esperava uma tortura tão dolorosa. Foi como se tivesse sido atingido por várias descargas elétricas ao mesmo tempo, e o rapaz gritou de dor, pensando que o ancião o havia enganado, pois prometera que seria indolor. O velho riu de forma maldosa e prometeu que passaria a mensagem sobre a morte de Kang Han-su para a missão. Mas, vencendo a dor, o jovem gritou que isso dificilmente funcionaria, pois Misa havia partido primeiro. Essa mensagem deixou o ancião perplexo. Ele ficou confuso, com os pensamentos embaralhados. Enquanto isso, Kang-zu reunia forças, toda a sua coragem, e se preparava para o impacto. O vilão desprezível, sem esperar por aquilo, foi lançado para o lado com o golpe que levou no maxilar. O homem ficou surpreso com o ataque, mas logo em seguida recobrou os sentidos. O ancião percebeu que o rapaz o havia enganado, e agora seu olhar ardia em fúria. Nesse momento, Kang Han, que havia se afastado após a arma ter sido usada contra ele, respondeu dizendo que o vilão também o havia enganado, pois a tortura foi extremamente dolorosa. Então, o rapaz disse uma frase estranha sobre como a dor foi tamanha que até um amigo de infância se tornou inimigo. O ancião se mostrou profundamente perturbado ao perceber que, mesmo após tantas provações, o jovem ainda estava vivo. Mas Kang Han-su prometeu contar o motivo depois que o ancião morresse, pois naquele momento ele não tinha muito tempo. A magia que o paralisava havia cessado. Era o amparo do deus Asa que lhe dava força, mesmo com a vida encurtada. Ele parecia vivo, saudável e completamente ileso, tudo graças ao espírito protetor. O vilão estava furioso, não esperava por aquilo. Será que um simples garoto poderia realmente sobreviver àquilo? Kang Han-su então lembrou a promessa que o ancião havia feito antes do início da provação. Disse que havia chegado o momento de cumprir sua palavra, pois ele estava vivo. Com essas palavras, o jovem alcançou seu punhal. Fazia cálculos mentais, tentando decidir por qual lado seria melhor atacar no duelo. Ao fundo, no canto da sala, estavam as fadas amarradas com expressão desolada. Já haviam perdido a esperança de salvação. Com um único movimento, o jovem tentou cortar as correntes espessas, usando toda a força e poder que tinha. Kang Han-su fez um grande golpe e partiu as algemas. A fada olhou para as mãos, surpresa, e disse algo em uma língua incompreensível. O rapaz então segurou a mão da garota e a guiou para que se levantasse. Agora, ele tinha uma testemunha, mas por algum motivo, ela não conseguia ficar de pé. Talvez lhe faltasse força. Sem opção, o jovem a colocou sobre os ombros e a carregou. Kang Han olhou ao redor com malícia e decidiu pôr em prática uma ideia que acabara de surgir. Acelerou com tamanha velocidade que a garota gritou de susto. O ancião tentou detê-lo, gritando para que parasse imediatamente. Porém, Kang Han-su já corria em direção à saída. Era impossível impedi-lo. Ele avançava rapidamente e, ao se virar, respondeu que o ancião precisava cumprir sua promessa. Mas o vilão não pretendia desistir. Disse que a promessa não teria importância, a não ser sob uma condição. Se ele se libertasse dos anos de vida que havia tirado do rapaz, então não poderia manter sua palavra. E um minuto depois, Kang Han sentiu o toque repugnante de longos tentáculos. Eles o agarraram primeiro pelas pernas e depois envolveram todo o seu corpo. O ancião declarou estar profundamente decepcionado com o jovem e havia mudado de ideia sobre matá-lo. Sem dor, o rapaz respondeu que era cedo demais para abandonar o plano traçado. O vilão queria encerrar rapidamente aquele diálogo e eliminar Kang Han, mas naquele instante percebeu algo estranho acontecendo com seu próprio corpo. Feridas começaram a sangrar, acompanhadas por sensações desagradáveis. O ancião não compreendia o que estava acontecendo. Sentia-se aterrorizado por seu estado. Gritou em pânico e teve um estalo sobre o que de fato havia ocorrido. Sua força começou a esvair-se gradualmente. Já não conseguia manter-se de pé e caiu ao chão. Kang Han, que observava tudo, ficou muito surpreso e perguntou o que estava acontecendo com ele. O jovem não esperava por esse desfecho, mas suspeitava que o poder do vilão estivesse se esvaindo. A pele do homem tornou-se seca e enrugada, revelando quão velho realmente era. Em meio à fúria, o vilão disse que ninguém jamais havia saído vivo daquele circo. Então, por que aquele garoto havia sobrevivido? Será que ele era um vampiro? O rapaz tentou explicar quem era, mas hesitou, sem saber se deveria continuar. Um sussurro do deus patrono foi ouvido acima de Kang Han, pedindo para que ele não escondesse sua identidade. Diante disso, o jovem decidiu assumir seu papel como apóstolo de Asa, erguendo o punhal com firmeza. Isso confundiu um pouco o espírito. Kang Han-su ficou irritado com a reação. No entanto, não havia o que fazer. Era necessário obedecer ao patrono. Nesse momento, o velho, exausto, gritou frustrado que nada havia funcionado. Por um
instante, o jovem pensou em quantos pontos ganharia se matasse um herói de nível muito superior ao seu, mas decidiu que sair vivo daquele lugar era mais importante. Então, desejou boa sorte ao dono exausto e furioso do Covid. De repente, Kang Han-soo ouviu um rosnado familiar e percebeu que havia um gnoll ali. A criatura, tomada pela fúria, gritou que jamais perdoaria o homem por destruir seu sonho. O ancião se transformava em um verdadeiro canibal maligno. Pouco restava de humano nele. Começou a atacar o jovem atordoado com uma nova velocidade e força monstruosas. Suas mãos agora pareciam garras de gnoll. O vilão as movimentou violentamente e desferiu um golpe devastador em Kang Han. O rapaz não esperava por isso. Ele não conseguiu se manter de pé e sentiu uma dor aguda. A criatura disse que aquele poder se chamava Esgrima Gnoll, sua arma secreta. Essas habilidades o tornavam eficiente na caça aos elfos, mas a situação o forçou a usá-las ali. Contudo, subitamente, o rosto do monstro se deformou em surpresa. Será que o rapaz ainda conseguia lutar? Kang Han levantou-se como se nada tivesse acontecido. Empunhava seu punhal, e seu olhar não era nada promissor para a criatura. O terrível Gnoll estava furioso. Já havia perdido muitos recursos e agora não conseguia bloquear os ataques com eficácia. Enquanto isso, o rapaz, recuperado, tentou agarrar o inimigo em fuga, mas o lobisomem Gnoll já se aproximava da saída. Então, sentiu algo segurar sua perna. O vilão realmente acreditava que conseguiria sair pela porta e desaparecer, trancando os cativos ali dentro. Mas isso não aconteceu. Era a fada libertada por Kang Han-soo, que rapidamente se recuperou e decidiu ajudar seu salvador. O inimigo gritou para que ela o soltasse e não percebeu o golpe devastador vindo por trás. O punhal já estava diante de seu rosto. Era o momento da vingança, e o vilão teve o destino merecido. A cativa liberta observava, fascinada, aquele jovem imortal. No entanto, Kang Han decidiu remover outra cabeça de seu inimigo derrotado antes de morrer. O gnoll assustador murmurou algo sobre pedir perdão à sua filha por não conseguir vingar-se. Isso surpreendeu o jovem, que desejou o melhor ao seu adversário. Esses acontecimentos não agradaram muito aos presentes. O deus curvou a cabeça, e Kang Han concordou que tudo aquilo era realmente triste. Seja como for, o inimigo estava derrotado, e agora era preciso decidir o que fazer em seguida. Ele começou a libertar os elfos cativos, que passaram a ajudar uns aos outros a se levantarem e se recuperarem. Então, os moradores da vila, chamados por Kang Han-soo, entraram no porão e conseguiram se entender com os elfos. No geral, os testes estavam concluídos, e era hora de descansar um pouco. Mas isso não aconteceria. Após a partida do jovem, mensagens estranhas dos elfos começaram a chegar. Ele pensou que estavam apenas agradecendo por salvar suas vidas, e pretendia ir embora. No entanto, ao olhar para eles, percebeu que os elfos o observavam com certa confusão, ainda sem compreender o que queriam lhe dizer. Ele sorriu e,